Maranata! Galera, tudo bem? Eu estou aqui, Matheus, e aqui temos aqui a... Isadora. Estamos no primeiro episódio aqui do nosso Maranata Talks, que é esse bate-papo especial aqui para todo o distrito, tá? Distrito do Polvilho. Hoje iniciamos esse projeto aqui, maravilhoso, depois de muita luta, esse projeto ocorre e uma grande satisfação, né? Estamos iniciando esse projeto audiovisual, né, aqui no distrito. Esperamos que hoje o primeiro episódio se torne muitos outros também. Temos muitas pessoas, muitas personalidades para conversar aqui, né, Isadora? Com certeza. A gente Muita está gente. ansioso, estamos ansiosos, né, para fazer esse projeto acontecer. Muito testemunho nesse distrito. Sim. E são coisas que precisam ser o quê? Divulgados, conversados, né? Precisamos de um meio de comunicação que a gente além de ouvir, a gente se entreter um pouco também, né? Temos tantos podcasts aí no nosso meio aí, tantos histórias de vidas emocionantes, bonitas. Não é possível que no meio adventista, nessa missão inteira, a gente não tenha também, né, esse momento, essa ferramenta também. Então, estamos proporcionando de uma forma bem simples, mas de bom coração, né, esse projeto audiovisual que é o Maranata Talks, né, que fala um pouco da nossa missão, nossa esperança e também traz aí conteúdos maravilhosos para o nosso distrito, tá? Bom, vamos apresentar já o nosso entrevistado? Nosso ilustradíssimo. Enfim, meu português é meio ruim hoje. Ilustrado. Eu não sei, mas enfim, o nosso importante convidado hoje para estrear esse podcast. Não podia ser outra pessoa, né? Não poderia ser outra pessoa. Isso aí. Querendo ou não, ele é uma representação aqui para o distrito, representação. Acho que eu tô falando nada, né? Nossa dicção tá meio péssima. Hoje é o primeiro. Vamos melhorando. Fiquem em paz que daqui para frente é só para trás. Tô brincando, só melhora, tá? Então, o nosso entrevistado aqui de hoje... Com vocês. É o nosso queridíssimo pastor Henrique. Uhul! E aí, galera? Palmas, pessoal tudo da bem? produção, Bom palmas. dia aí. Estamos aí, vamos conversar hoje, vamos trocar uma ideia. Hoje é o dia, pastor. Hoje é o dia. Tá? Um dia de muita alegria que a gente está conseguindo. Esse projeto aqui, para você ter noção, alguns jovens começaram a falar sobre isso ano passado. E desde então a gente tem buscado aí trazer, né? Os equipamentos necessários, o ambiente necessário. Não está perfeito, mas já é um começo. Tá ótimo, tá excelente. E somos muito gratos, pastor, por você ter aceito, né? Estamos aí. Conosco. Uma honra estar aqui com vocês, pra gente conversar um pouquinho. Maravilha. Bom, hoje vamos conversar um pouco sobre você, não só como pastor, mas como Henrique também. Pois é, rapaz. Esse outro lado, né, do pastor. Quem é essa pessoa aí, né? Okay. Que é aquela coisa, Isadora, todo mundo, quando fala pastor, todo mundo sabe quem é o pastor. Exatamente. A figura do pastor. Mas esquece o Henrique, né? Mas quem é o Henrique? Quem é esse ser humano, né? Quem é esse servo de Deus, filho também, pai também, né? Quem é essa pessoa? Vamos conhecer hoje um pouquinho, do né? Henrique. Vamos lá, tô pronto para tudo. Cuidado, pastor. Não né? Pra tudo, não, que o pessoal Pode vir bomba aí. Isso aí. Mas vamos começar. Pastor, de onde que você vem? Tá? Eu sei que você, né, ele esteve ali na Zona Leste, né? Isso mesmo. Ministério pastoral lá, mas antes de ser pastor, ter esse desejo, esse chamado de ser pastor, quem era você? Quem era o Henrique pequeno? De onde nasceu? De onde veio a família? Bom, vamos lá. Eu nasci na cidade do Guarujá, né? Litoral aqui de São Paulo. Nossa. Nessa época de calor, né? A praia, aquela região. Eu cresci ali no litoral de São Paulo, no Guarujá, né? Minha família, basicamente, é uma família muito humilde, né? Minha mãe é filha de nordestinos, né? Pessoas que vieram de Sergipe, meu pai é pernambucano. E ali no Guarujá se encontraram e tiveram um relacionamento, se casaram, né? E desse relacionamento nasceram eu e meu irmão, Matheus, que também está lá no Guarujá. As raízes da igreja na minha família começaram por ocasião da minha avó. A minha avó, no ano de 1985, na igreja de Vicente de Carvalho, lá no Guarujá, uma igreja grande, uma sede de distrito lá, né? Lá tem 2 distritos naquela cidade. Em 1985, 86, naquele período lá, tinha um pastor que já faleceu, infelizmente, o pastor Alcides Campo Longo. Alguns aí os mais antigos vão lembrar. Eu já ouvi também falar. Já ouviram falar desse pastor, né? Pastor Alcides Campo Longo. Ele fez uma campanha evangelística
lá no Guarujá. E não tinha igreja adventista naquele período lá, né? E foi por ocasião dessa conferência que minha avó foi assistir. Quando ela assistiu, ela se converteu e ela se tornou a primeira adventista da família. Aí, por ocasião dela, minha mãe se tornou adventista, meus tios, boa parte dos familiares se tornaram adventistas. Mas na época em que eu nasci, minha mãe não estava na igreja. Minha mãe tinha se afastado da igreja por questões da igreja que são comuns, a gente entende. Pessoas estão ali, machucam, maltratam, às vezes. É normal isso na igreja, né? Infelizmente, faz parte da natureza humana. E por algumas razões dessas, ela decidiu sair da igreja. Quando eu nasci, minha avó, que tinha essa fé, esse fervor, esse zelo, né? Falou, olha, eu não vou deixar esse menino fora da igreja, nem ele, nem o irmão dele. E minha avó me pegava todos os sábados na casa da minha mãe e me levava para a igreja. Então, eu fui para a igreja por uma iniciativa da minha avó. Porque minha mãe estava fora da igreja naquele período, não tinha interesse em voltar para a igreja. Adolescente, rebeldia, aquela coisa, muito jovem, né? E eu comecei a ir com a minha avó. Depois, meu tio, um outro tio, se converteu e minha avó e meu tio passaram a nos levar para a igreja. Então, nós crescemos ali, né? Indo de bicicleta, lá do bairro do Boa Esperança, até o bairro ali mais próximo de Itapema, que é o Guarujá, ali no centro. E foi assim, nós começamos ali, né? Dessa forma, minha avó me buscando e me levando para a igreja. Minha avó me buscando para a igreja. Então, da minha casa, eu posso dizer que da minha família, pai, mãe, irmãos, eu e meu irmão, nós somos os primeiros adventistas. Meu pai e minha mãe não eram, não tinham interesse em voltar para a igreja naquele período, né? Nossa. Então, foi uma história... E assim, eu era aquele menino de igreja que não tinha muita... Não ficava muito em evidência. Era um garoto de igreja que chegava na igreja, gostava de rabiscar papel, desenhar, era para isso que eu ia para a igreja. Eu lembro dessas memórias quando eu era pequeno, né? Chegava, você estava ali no banco, dava uns papeizinhos, giz de cera lá, a gente ia pintando, desenhando e tal, rabiscando. E nunca passou pela minha cabeça desde pequeno ser pastor. Nunca. Foi uma coisa que foi acontecendo. Foi uma coisa que foi acontecendo. Mas nessa idade o senhor tinha... Tinha 10, 11 anos, por aí. Né? Até os 10, 11 anos eu fiquei nessa igreja. A chave virou e mudou quando, no ano de 2007, 2006, na verdade, né, surgiu um projeto no Guarujá chamado de Bombeiros Mirins. Era um irmão da Igreja Central de Vicente Carvalho, que era bombeiro, militar, aposentado, que ele quis começar um projeto com crianças perto do bairro onde ele morava, que era no Jardim Boa Esperança. Lá tinha um quartel, lá do Corpo de Bombeiros, ele começou a mobilizar o pessoal. E aí ele começou a promover ensino de primeiros socorros, futebol com a criançada, porque tinham quadras, lá tinham campos, né? E começou a vir muita criança. Nessa época, um outro pastor, que era o distrital lá, pastor Paulo Matos da Cruz, ele olhou para esse projeto e falou, peraí, nós temos quase 40, 50 crianças participando desse negócio. Temos aqui 7, 8, 10 adultos que estão participando. Eu acho que daqui a gente pode plantar uma igreja. E foi daí que surgiu a ideia de plantar uma igreja nova naquela região. Né, por um projeto de crianças. A igreja da qual fiz parte, que era um grupo do Jardim Boa Esperança, surgiu por ocasião de crianças. Foi uma igreja que surgiu por causa de crianças. Olha só, né? Bem interessante, né? E aí esse pastor organizou tudo, mobilizou o pessoal, não tinha salão, não tinha nada, e ele simplesmente decidiu fazer na garagem de uma irmã. Falou, não, a igreja vai ser nessa garagem. A gente vai começar nessa garagem aqui. E, gente, foi uma coisa extraordinária. Tinha ali por sábado 40 crianças naquela garagem. A igreja era de crianças, 40 crianças e 3 adultos liderando. Né? E as crianças começaram a pregar, as crianças começaram a cantar, as crianças começaram a fazer as coisas na igreja, organizar as coisas. E desse surgimento dessa igreja, eu morava bem próximo ali, a 2, 3 quadras, mas estava indo na outra, na maior. Aí minha mãe, que não era da igreja, que estava fora, sentiu o desejo de conhecer esse povo. Falou, acho que eu vou conhecer esse grupinho lá. É um grupinho novo, está começando. Vamos lá dar uma passada? Isso foi numa quarta-feira, eu lembro até hoje, o primeiro dia que eu fui nessa igreja. Numa quarta-feira à noite. E quando eu fui com a minha mãe, de fato, as crianças pregavam, as crianças faziam as coisas. Né? Isso me chamou a atenção e chamou a atenção da minha mãe e nós ficamos ali. Que bom, né? É interessante analisar essa história. Isso ajuda quanto ao senhor hoje em dia a compreender o evangelismo? Porque a gente sentiu muito nesses 4 anos aqui, né? Que o senhor é um pastor muito evangelista. Uhum. Você considera essas experiências iniciais, né, dentro da igreja como primordiais para hoje? Sim e não. Vou explicar o porquê. Sim e não. Porque a realidade do evangelismo no meu coração surgiu um pouco mais para frente. Eu vou tocar nesse assunto já. Mas motivou, claro. Né? Mas eu acho que naquele momento, primeiro momento, o que foi fundamental foi o meu envolvimento com a igreja.
Porque eu era um menino que só ia para a igreja no sábado, pequeno, e não tinha, falando de forma clara e franca, eu não tinha assim uma vontade grande como criança de ir para a igreja. Tem crianças que gostam. Minha filha, por exemplo, de 2 anos, o que ela mais gosta de fazer é ir para a igreja. Ela acorda de manhã no sábado, igreja, igreja, igreja. Quando ela vê batismo, ela fica doida, ela quer estar lá na frente, né? Ela quer cantar na igreja. Eu não tinha essas vontades de criança, né? Que algumas crianças têm de estar na igreja. Mas ali naquele projeto ocorreu mudança de chave. Surgiu a vontade, né? Surgiu a vontade. E de uma forma até meio obrigada, se eu pudesse dizer, né? Eu não tinha intenção de pregar na igreja, não tinha intenção de cantar na igreja, não tinha intenção de fazer nada na igreja. Eu só queria ir com a minha mãe. Só que um dia, uma irmã da igreja, chamada Helenice, e eu chamo ela até hoje de tia Helenice, ela sentou do meu lado e falou o seguinte: olha, você vai pregar no próximo sábado. Quando ela falou isso, eu com 11 anos de idade, 12 anos, eu tremi na base. Eu falei, não, vou pregar? Como assim? Eu tinha vergonha de apresentar trabalho na escola. Era muito tímido, extremamente tímido. Não tenho condições, não vou. Você vai. Todas as crianças estão pregando e, de fato, todas as crianças pregavam nos cultos. Domingo, sábado, quarta-feira. Era só criança. É uma igreja de criança, praticamente? Era uma igreja de crianças. Nossa, era uma igreja de crianças. inovação, é a primeira vez que eu vejo um relato sobre isso. Era uma igreja de crianças. 40 crianças, 30, 40 crianças. Na época, eu me recordo que a Associação Paulistana, que era a associação que cuidava da região do litoral, hoje é a APS, né? Paulista Sudeste. É outra associação agora, dividiu. Eles tomaram um voto na comissão para permitir com que crianças que não fossem batizadas pudessem pregar. Era chamado Pregador Mirim, um projeto do Pregador Mirim. E eles fizeram isso por causa da nossa realidade de igreja. Porque era uma igreja só de crianças. Quem seriam os pregadores dessa igreja? Né? Então as crianças eram avaliadas. Não, essa criança está tomando estudo, essa criança está assim, essa criança desse jeito. Então houve uma autorização para que isso acontecesse. Porque era uma igreja só de criança, gente. Não tinha o que fazer. Né? Então foi daí que surgiu o interesse. Então, assim, ela me falou, você vai pregar. Fiquei aquela coisa, não vou. Falei para minha mãe, não vou. E ela falou, não, você vai. Todo mundo está pregando, por que você não vai? Tenta. Vai lá, faz acontecer. E aí eu me recordo que eu preparei um sermão sobre Davi. Esse é o primeiro sermão da minha vida, Davi. E naquele dia que eu estava pregando, o pastor Paulo Matos estava lá e viu a pregação, junto com a tia Lenice. E ao final do sermão ele olhou para mim e falou assim, olha, você vai ser um pastor. Ela já Aí foi que eu mais fiquei trêmulo ali, gelado. Falei, não, como assim você é pastor? Eu estou pregando a primeira vez. Não, eu nem queria saber de ser pastor, não queria ser pastor de igreja. Tinha muita vergonha, muita timidez, né? Mas ela falou, não, você vai ser pastor. E o pastor, depois, no final, chegou para mim, perto de mim, e falou, olha, eu vou te treinar para ser um pastor. Nossa. Eu vou te ajudar a pregar, vou te fazer isso, fazer aquilo. E eu falei, não vou. E fiquei negando por muito tempo. Neguei por muito tempo essa questão de ser pastor. Tinha vontade, porque era mais motivado para isso. Mas não era aquela vontade do coração, sabe? De querer ser, né? Mas também com 11 anos de idade, né? 12 anos, muito novo, 11, né? 12 anos de idade. Assim, né? É adolescente, né? Exatamente. Acho que não tem nem não tem maturidade para entender ainda Exatamente. a função de pastor. Exatamente. Mas, certo, a partir daí, né? Frequentando a igreja, né, participando, né? Quando é que surgiu essa grande vontade aí pastoral? Foi alguém que chegou em você? Ou até a parte do batismo também, que ele não contou. Quando você decidiu realmente se sim, batizar, sim. assumir esse compromisso. Vamos falar etapas. Vamos por etapas, antes de chegar na parte pastoral. Bom, eu demorei para batizar. E eu me arrependo de ter feito isso. Eu cresci na igreja e fui batizado com 15 anos. E fui batizado com 15 anos porque simplesmente eu achava, e eu tinha essa visão tão errada que muitas pessoas têm, infelizmente, de que o batismo é para pessoas santas. Uhum. A gente tem essa visão. E não é essa visão que a Bíblia oferece para nós, né? Eu tenho que fazer tal coisa, eu tenho que fazer tal coisa, eu tenho que fazer tal coisa, eu tenho que fazer tal coisa. Claro que tem coisas que sim, eu preciso deixar de fazer para ser batizado, porque não faz sentido. Né? Como é que eu vou ser batizado e eu estou negando a Jesus de forma aberta, publicamente, de forma clara? Estou com uma vida toda equivocada e tal. Tem algumas coisas que eu preciso sim orar a Deus, pedir forças para deixar, mas tem coisas que são pequenas que às vezes a gente se concentra ali e impede a decisão. Né? Então, meu problema como todo adolescente foi música e eu achava, não, eu estou ouvindo certo tipo de música, eu não vou me batizar. E eu fiquei adiando. Não vou, porque eu acho que eu tenho que me consertar nesse ponto. Uhum. E depois de muito tempo é que eu entendi que não era assim. E eu entendi também porque Deus mandou um homem que até hoje eu não sei onde está esse homem. Nossa. Eu estava na igreja, sentado, pregando na igreja. E aí o pessoal começou a falar, mas espera aí, poxa, ele tem 14, 15 anos, não é batizado ainda. Né? Esse voto da associação é para pregador mirim, não é para pregador juvenil e adolescente. Né? Já está na hora de tomar uma decisão.
E eu me recordo que no ano 2010 veio um homem do Maranhão, um irmão, chamado Reginaldo. Eu nem sei onde ele está. Já procurei. Olha aí, ó. Reginaldo, se se você estiver estiver assistindo aí, Se você estiver assistindo aí, se chegar esse vídeo a você, por favor, entre em contato, viu? Para te contar a história pessoalmente. Ele veio do Maranhão a trabalho. E ele chegou no Guarujá, frequentou a nossa igreja e começou a perguntar para mim, mas espera aí, você está pregando, não é batizado? Como assim? Tal, não sei o quê, tal. Começou a falar. Isso em 2010, eu com 15 anos. E ele falou um negócio tão forte que eu falei, agora eu vou ter que me batizar. Ele disse o seguinte, olha, quando o diabo vem sobre a tua vida, ele não pede permissão, ele amarra você, ele te prende e ele escraviza você. Deus, ele pede a sua permissão para entrar no teu coração. E eu quero dizer uma coisa, que se eu pudesse, eu amarraria as tuas mãos e os teus pés e te jogaria dentro de um tanque. Nossa. Bem direto. Mais forte que isso não tem Não como. tem, Não tem como. Ele olhou para mim e falou isso, se eu pudesse, eu amarraria as suas mãos e os seus pés e te jogaria dentro de um tanque. Porque é melhor você ser batizado à força, porque você está fazendo a vontade de Deus, do que você permitir com que o diabo te escravize, te prenda e faça você ficar refém dele. Quando ele falou isso, eu entendi uma coisa preciosa, que de fato a gente cria muito obstáculo para Deus, para ser batizado, para frequentar uma igreja. E para o diabo não, é tudo fácil, é tudo tranquilo, vou lá, eu faço, tá tudo certo, vou lá, vou fazer acontecer, sabe? A gente acaba cometendo esse equívoco. Para Deus é mais difícil, para o inimigo é mais fácil. Então é mais fácil eu ficar do lado de fora do que de dentro. A gente né? põe um peso enorme, né, As pedras no caminho. é o peso você fazer um acordo. Assim, um acordo não, né, com Deus, mas um compromisso, Com Deus. É um peso, mas também as pessoas colocam um peso tão grande como se o mundo todo não fosse um peso também. Exatamente. Elas enxergam a parte espiritual de forma pesada, ruim. Exatamente. Né? E não é assim, né, pastor? E não é assim. E eu tinha essa visão, infelizmente. Fui batizado com 15 anos. Não gostaria. Eu gostaria de ter sido batizado com 9 anos, 8 anos, que é a idade que as crianças que crescem na igreja são batizadas. Né? Eu queria ter passado esse momento. E eu sinto que isso foi um problema para mim futuramente. Né? Porque foi muito tardio, muito tardio. Né? Claro que a graça está sempre disponível a todos e Deus me alcançou ali, mas eu entendo que poderia ter sido antes, se eu tivesse talvez compreendido que não é tão pesado assim. É um prazer servir a Deus. Tem o peso, a responsabilidade de ser um cristão? Tem. Mas é muito melhor você ter esse peso ao lado de Deus e pagar o preço por isso, do que ser o refém do diabo que vai te tirando pouco a pouco. Né? E quando ele falou isso, eu entendi. Eu falei, Reginaldo, entendi o seu recado. Ou seja, se Deus pudesse, ele me pegaria hoje à força e me jogaria dentro do tanque. É claro que ele não faz isso. Ele não tem intenção de fazer isso, porque ele quer que seus filhos o adorem espontaneamente. Mas eu entendo que se fosse a vontade de Deus, ele faria isso por mim. Então eu vou me batizar. E foi isso. No dia 10 de julho, eu tomei a decisão de ser batizado. Uma semana depois, falei com o pastor, no dia 17 eu quero ser batizado. E batizei uma semana depois. Não esperei tempo para repensar, para mudar de vida, não. Porque eu entendi que nós precisamos apenas ir até Deus. E Deus vai fazer a obra em nós. Exato. Né? Quando a gente tenta se livrar das coisas pelas nossas forças, pelas nossas mãos, eu tenho que me livrar disso, me livrar daquilo, me livrar daquilo outro, você nunca vai tomar uma decisão. Essa é uma compreensão que muitos têm de forma errada, né? Que a gente é o motivador, a gente é que faz a mudança, a gente que prega, a gente que leva a mensagem. Somos apenas ferramentas, caminhos, né? Exatamente. Quem é que vai fazer, quem vai convencer a gente, quem vai nos mudar, quem vai nos direcionar é sempre o Espírito Santo de Deus. Isso. Não é a gente que vai fazer. E não somos nós, Mateus, né? Exato. Eu não posso falar assim, eu tenho que me consertar primeiro para ser batizado. Não, eu tenho que decidir entregar minha vida a Jesus e Ele vai me modelar. É isso que eu não entendia. Nós temos esse pensamento muitas vezes por causa das raízes religiosas que nós carregamos. Né? A raiz religiosa que nós temos, e não é de ordem adventista, é uma raiz religiosa de ordem da idade medieval, né? De que eu preciso fazer coisas para alcançar a graça. E isso que eu pensava sobre o batismo era justamente isso, fazer coisas para alcançar a graça. Eu tenho que deixar certas coisas para alcançar a graça. E não é assim, a graça me encontra e eu deixo as coisas. Porque o amor de Cristo me constrange. Quando o amor de Cristo me constrange, eu falo, eu não vou fazer mais isso. Eu não vou fazer mais isso. É diferente. Então, primeiro eu me entrego, eu me rendo a Ele. Exato. E quando eu me rendo, quando eu entendo o seu amor e sua graça, quando eu tenho vontade de servi-lo, naturalmente, algumas coisas vão deixando. Exatamente. Eu não tinha essa visão. E é impressionante como esse conceito ainda, ele é muito forte, muito difundido. A gente, no meio adventista, poucas pessoas têm esse conceito ainda, mas, no geral, é enorme. As pessoas não vêm a Cristo porque elas têm receio. Eu não vou a Cristo porque eu estou imperfeito. É isso. E
é tão maravilhoso você levar uma mensagem falando que você não precisa disso. Você pode chegar aqui do jeito que você está. Exatamente. Isso que é maravilhoso. Exatamente. Né? Enfim, aí você falou lá que começou criança, te chamaram lá para poder pregar, tudo mais. O pastor te encorajou, mas quando você realmente decidiu, vou cursar teologia, vou ser pastor? Quando chegou a época de fazer faculdade, com 17 anos. 17, ali você já tinha colocado 2011, na cabeça? 2012. Não tinha nada, estava indeciso. Ainda estava? Estava indeciso. Qual outro curso que você pensava, sim? Eu pensava muito em ser professor. Porque eu sempre gostei muito de ensinar. Você tem um jeitinho de professor. Eu gostava muito de ensinar, eu sempre sei ser professor. Eu tive bons professores na minha infância, professores que me motivaram, me inspiraram, que eu gostava muito. Eu pensava em fazer algum tipo de engenharia, também era outra possibilidade, né? Porque antes de eu fazer teologia, eu era muito voltado para a área de exatas. Eu gostava muito de matemática, física, química. Né? Então, eu seria professor de matemática, de química, de física, ou seria algum tipo de engenheiro. Né? Eu não sabia qual, mas seria nessas duas áreas. O que mudou a chave foi um dia em que a motivação, né, do pastor Paulo Matos, ela extrapolou os limites no bom sentido. Teve um programa de crianças lá, e a nossa igreja era de crianças, as crianças cantavam no distrito, eram comum, caravanas. Alugavam ônibus, vamos lá, para a igreja tal. Sábado tal, vamos lá, vamos fazer programa, e beleza. A gente foi na igreja de Vicente Carvalho, a Central, fazer um programa para crianças. Aí, nesse dia, eu preguei, deu tudo certo, ok, foi bacana, foi legal. E aí, no final, o pastor me chamou na frente, falou assim, olha, o que vocês acham desse menino aqui? Ele pregou aqui para nós essa manhã, foi uma bênção, mas eu conversei com ele essa semana e ele está indeciso entre ser pastor, ser professor ou ser engenheiro. O que vocês acham aqui? Ele deve ser o quê? Pastor, professor, engenheiro? Lembra, quem quer que seja pastor? Quando ele falou isso, obviamente a igreja inteira levantou a mão, né? Não, queremos um pastor. Aí ele falou, tá vendo, rapaz, a igreja deseja que você seja pastor. Fazendo a famosa enquete do Instagram. A pressão de grupo, a pressão de grupo, entendeu? E aí todo mundo levantou a mão, eu fiquei olhando assim. E o pessoal depois falou, não, você tem que ser um pastor, a igreja precisa de pastores, a obra precisa avançar e tal, não sei o quê. Aí eu falei, bom, eu estou entendendo de diversas formas, de diversas maneiras, que Deus tem me chamado para isso. Né? Pelos irmãos da igreja, as pessoas testemunhando, dizendo, não, você tem o perfil, você tem o jeito, você tem como... Né, você pode fazer grandes coisas na obra de Deus, né? E a partir daí eu me decidi, mas isso foi em 2012, foi no ano da faculdade, 2011, um ano antes de prestar vestibular. Né? E ali eu fui fazer o vestibular. E é interessante como Deus conduz as coisas, né? Eu tinha 17 anos quando fui fazer o vestibular. Eu estudei sempre em escolas públicas, com muitas transferências, saia de um lugar para o outro, porque minha mãe mudava muito de casa. Não tive um ensino contínuo, né? Uhum. E na minha época, quando eu fui fazer o vestibular, em 2012, eram 120 vagas para 940 concorrentes. Ou seja, era uma vaga para cada 8. Nossa. Só que tem um problema, você pensa, é uma vaga para 8. Ah, beleza, você vai competir, entre aspas, com outros 7 e 8, né? Uhum. Só que esses 8, gente, não eram meninos de 17 anos que estudavam em escola pública. Uhum. Era gente com mestrado. Eita. Era gente que tinha feito, né? gente que tinha feito mestrado em Coimbra, Portugal, né? Que estava vindo para ser pastor aqui no Brasil. Eram com bancários que largaram tudo para serem pastores. Eram com engenheiros, com advogados. Quando eu cheguei no dia do vestibular e vi aquela galera toda ali... A já falou, não é possível. Eu não vou passar. Não vai dar. Eu não faço, 17 anos, acabou de sair do ensino médio. Né? Escola pública, competindo com outros 7, 8. Não vai dar certo isso. Não vai dar certo, eu não vou passar. Né? E eu consegui passar. Olha só, Deus fazendo a obra. Porque eu tinha feito uma oração um dia antes. Eu falei, Senhor, olha, eu estou aqui em Campinas, estava na casa de um primo. A gente dormiu em Campinas para poder fazer a prova. No dia seguinte, lá no Nascimento de Coelho, eu falei, Senhor, olha, eu estou aqui e eu preciso de um sinal claro. Né? Havia acontecido uma situação na minha família. Um tio meu, uma semana antes, havia me ridicularizado. Falando que eu não teria condições de pagar o curso, que eu não teria condições de ser pastor adventista, que era muito difícil, que era muito caro, que eu não ia passar no vestibular. E ele tinha falado isso. Né? Isso me ofendeu muito, muito, muito mesmo, porque meu tio é meio revoltado com a igreja. Né? Ele não gosta da igreja, não gosta de adventista. E aí, numa oportunidade, sem minha mãe por perto, ele falou um monte, tentando me desanimar mesmo, sabe? Derrubar, desistir, falar, não vai. E eu falei, Senhor, você viu o que aconteceu semana passada? Eu fui ridicularizado. Eu fui humilhado ali. Né? Chorei muito naquela semana. E eu estou indo fazer a prova amanhã. Se eu não passar, Senhor, nem que seja na primeira fase, esse meu tio vai acabar comigo depois. Se o Senhor não me quiser como pastor, tudo bem, me reprova no vestibular, na segunda fase. Mas deixa eu passar na primeira.
Só para falar, eu passei na primeira. Só para dar o gostinho da pessoa tá certa, né? Eu passei na primeira fase. Se eu não passar na segunda, eu vou entender que foi teu plano, não deu certo, né? Mas ele quis colocar para mim como se eu fosse incompetente, que eu não teria competência para passar na primeira fase, que era a fase de português, matemática, inglês, não sei o quê, aquelas coisas gerais de universidade, né? E aí eu passei na primeira fase e passei na segunda fase. Olha só. Então Deus conduziu tudo. Amigos meus que estavam lá estavam tentando fazer a prova há 10 anos e não conseguiam passar. Como é que você vai explicar isso? O camarada está todo ano tentando passar para a teologia e não consegue. E eu, na primeira vez que tento, passo. É Deus conduzindo, eu não tenho outra explicação. Não tem, não é meu mérito, não tinha possibilidade. É puramente o trabalho de Deus ali. É puramente o trabalho de Deus, entendeu? Me fazendo lembrar das questões, acertando o que tinha que acertar, né? E isso deve dar uma motivação danada para começar o curso, Sim, né? começa. A alegria, Se Deus está cuidando de tudo, agora que eu vou mesmo. Exatamente, agora que eu vou mesmo, né? E quando eu cheguei na sala foi uma surpresa, eu era o mais novo da sala. Isso que foi uma coisa impressionante. O pessoal lá tudo, né, maduros, experientes, pessoas que já tinham sido anciãos de igreja por 15 anos, 20 anos, né, com suas profissões bem estabelecidas, e eu lá, um moleque de 17 anos fazendo teologia. Né? Então eu senti realmente que Deus conduziu minha vida, não tem outra explicação. Deus conduziu minha vida. E aí o senhor fez pela UNASP? Foi aqui em Gero Coelho mesmo. Gero Coelho. Chegando nisso também, é uma curiosidade, pastor. A igreja tem dificuldades em arranjar pastores, assim, os jovens com vontade de ser pastor? O que você acha nessa questão? Olha, você a igreja... era o único na sua sala. Mais novo era. Hoje pode ser melhor ou pior a situação? A igreja enfrenta ciclos, né, Mateus? Ciclos ao longo da história. A obra avança, precisa-se de mais pastores. A igreja abre universidades. Depois que essas universidades são abertas e os pastores estão ali, acontecem crises. E a obra que está crescendo para um pouco de crescer. Sofre os efeitos financeiros e acaba reduzindo o crescimento da obra. E aí é o momento em que tem muitos pastores formando e a igreja não tem condições de absorver todos. Porque a crise financeira, a crise global, a crise política acaba atacando a igreja, afetando a igreja, e aí alguns pastores ficam sem chamado. Nessa hora, o que a igreja faz? Fecha seminários, fecha turmas, reduz as turmas de teologia, e aí ficam poucos pastores para a igreja. Então é cíclico. Tem horas que tem muitos pastores sendo formados, tem horas que tem poucos pastores sendo formados. Porque depende da crise. Por exemplo, quando eu entrei na faculdade, em 2013, eram 120 formandos do ano anterior. Do ano 2013. Todos eles foram chamados pela obra. Todos, sem exceção. Todos foram chamados. Quando foi 2015, 2 anos depois que eu estava na faculdade, muitos não conseguiram ter chamado. Porque a igreja não conseguiu absorver a todos. Não conseguiu, infelizmente, a realidade financeira, a igreja não teve como. Estávamos vivendo a época do impeachment ainda, crise financeira no país, recessão econômica. Sim, a igreja foi afetada. A igreja foi afetada, financeiramente falando. E aí muitos pastores ficaram sem chamados. E aí começou a ter uma crise de chamado. Alguns pastores que tinham que ir para igrejas locais, trabalhar como anciãos, como obreiros auxiliares, para tentar manter o vínculo com a igreja e depois, posteriormente, serem chamados. Né? Então, ficou nesse cenário. Hoje nós estamos enfrentando esse cenário. A igreja não tem tantos pastores assim se formando. O NASP aqui, por exemplo, tem uma turma de 60 alunos agora. Quando eu entrei eram 120, reduziu pela metade. Porque a igreja não tem condições hoje de absorver todos. A igreja está voltando a crescer, num ritmo até bom. Imagino que daqui a alguns anos vão restabelecer turmas maiores para serem absorvidos, mas no momento está reduzido o quadro, né? Está reduzido o quadro por causa dessas questões financeiras e tal, etc. Entendeu? Então, assim, Mateus, é cíclico. Tem épocas que tem muitos pastores, né, que são absorvidos, e tem épocas que não tem muitos pastores. Então, varia de época. Quando eu me formei, da minha turma de 120 alunos, olha, eu acho que uns 50 receberam chamado. Eu não recebi chamado. Ninguém sabe disso muitas vezes, eu não recebi chamado. Você terminou em que ano? 2016. Ele veio para cá em 2018, não foi? Não, foi 16. Para aqui pro... Eu vim para Paulista Leste em 2016, só que eu não vim no chamado efetivo da igreja. Sim, como pastor oficial. Como pastor oficial. Eu fui contratado pela igreja. Sim, diferente. É diferente. Um contrato é um contrato de trabalho como você tem na sua empresa, por exemplo. Entendeu? Sim. Você assina um contrato lá com um período de 1 ano. Com 1 ano, você vai trabalhar conosco. Se a igreja tiver condições, você fica. Se não tiver, você vai ter que sair. Aí, nesse período, foi esse contrato, né, com a igreja,
Foi no colégio? Foi na equipe de evangelismo. Equipe de evangelismo. 2017, quando eu me formei, eu, graças a Deus, eu louvo a Deus por essa oportunidade, porque muitos amigos meus não tiveram essa oportunidade nem de contrato na época. Muitos não tiveram. E eu tive essa oportunidade, o campo aqui, o pastor Aguinaldo, que era o presidente na época, né? Eu tinha trabalhado aqui nas férias, no evangelismo. Sim. E ele falou, olha, eu não tenho condições de te chamar de forma oficial para o quadro de pastores. O que eu posso fazer por você é oferecer um contrato, você vai trabalhar como contratado, e aí tem a possibilidade de ficarmos com você ou não. O que vai dizer isso é o seu trabalho, o seu envolvimento, o seu amor à obra, né? E se você fizer aqui um trabalho de excelência, com determinação, e a igreja tiver condições de te absorver, nós vamos te inserir no quadro de pastores. Então eu vim para cá em 17 na equipe de evangelismo, fiquei 2 meses na equipe de evangelismo. Sendo um obreiro bíblico, eu ia para as igrejas, estudar a Bíblia com pessoas, e ali vinha uma caravana, né, de evangelismo, e nós batizávamos essas pessoas ali na caravana. Foi basicamente isso. Então, tudo foi um processo, né? Tudo foi um processo bem elaborado por Deus, né? Com certeza por Deus foi pastor. Foi bem elaborado. Opa. Vida, né? Quais experiências que mais te marcou nesse período? Estudando mesmo no NASP, convivendo com outras pessoas nesse período? Olha, as experiências que mais me marcaram foram várias, né? Boas e ruins. Eu acho que uma das maiores experiências que eu tive desses anos todos, estudando e já no campo, foram mais no campo mesmo de trabalho. Na faculdade, as experiências que eu tive foram mais de amizades, né? Uhum. E eu criei amizades ali que são amizades que, nossa, passa o tempo, muda o tempo e a amizade permanece a mesma. Tem amigos que eu não falo há um ano, esses dias falei com um deles. Parece que a amizade nunca mudou, né? Porque é um vínculo tão forte que se cria ali que não muda muito a amizade. É a né? mesma faixa etária na faculdade, mais ou menos, né? Alguns são mais velhos, outros são mais novos, né? Chegaram depois de mim, a gente acabou criando um vínculo. Mas da faculdade, o que eu me recordo são as boas amizades. Eu tive muitas boas amizades ali, né, no NASP. O internato proporciona isso, sabe? De você estar perto, ali, estar colado, estar junto, estar... Todo dia, né? Todo dia. Rotinas. Todo dia. E aí, essa é uma boa experiência que eu tive, amizades. Eu tenho amizades hoje que não mudam independente do tempo. São amigos que eu posso procurar a hora que eu quiser, falar com eles o que eu quiser, abrir meu coração, dizer que eu estou com problema. Não muda. Vão entender. E amigos não só de teologia, tá, gente? De jornalismo, amigos que são músicos, amigos que fizeram tradutor e intérprete, de vários cursos que nós tivemos amizades ali, né? Então, assim, essa é uma boa experiência. Agora, do campo, uma das experiências mais significativas que eu tive foi no Colégio de São Miguel Paulista, como capelão. Sim. Né? Eu vim para cá em 17, fiquei 2 meses na equipe de evangelismo, depois passei para o Colégio de Engenheiro Goulart, ali na Penha, fiquei 8 meses ali. Aí, nesse período, fui efetivado como pastor da Igreja Adventista, pastor aspirante ainda, tá? Porque tem diferença na igreja. Acho que eu vou falar um pouquinho daqui a pouco sobre essas questões, né? Mas tem essa diferença na igreja, do pastor aspirante e pastor ordenado, né? Então, fui efetivado como pastor aspirante, que é o aspirante que fica em avaliação e tal. E aí, depois, fui para o Colégio de São Miguel Paulista. Mas lá eu vivenciei coisas, assim, muito bonitas, né? Muito bonitas mesmo. De verem famílias se entregando para Deus, tomando decisões. É um trabalho bem amplo, né, no colégio, Foi. né? É bem amplo, porque você ali, pelo que eu vi, né, que eu vejo, você trabalha além da questão escolar mesmo, tem que fazer visitas, questão assim, que é praticamente de um pastor de igreja. De igreja. É isso você mesmo. Você está lidando ali com quantas famílias ali? Muitas famílias. Muitas. Então é um trabalho absurdo também, né? É isso mesmo. Então ali eu vivenciei as experiências mais positivas da minha vida. Eu vi crianças chegando de um jeito e sendo transformadas pela palavra. Eu vi famílias inteiras se convertendo. Né? Famílias que hoje são líderes na igreja, estão aí trabalhando ativamente. Né? Lidei com pessoas ali na direção que também vi transformação. Eu acho que esse foi o ponto. Ali eu vi muita transformação de vida. Né? Pessoas sendo transformadas assim. E aqui também, no distrito, muitas experiências positivas. Né? E a questão do evangelismo, Matheus, surgiu justamente no final da faculdade de teologia. Esse desejo de fazer evangelismo, né? Essa coisa. Uhum. Mas não tem assim, você recebe o chamado, né, para ser pastor, é muito pessoal, né? Não tem nada que chame mais atenção do que o próprio desejo da missão. Acredito eu que não tenha como. Porque a igreja não faz propaganda, venha ser pastor. Não faz, e nunca vai fazer. Ou ninguém mesmo chega, você mesmo, pastor, você não vai chegar num jovem e falar,
Vai ser pastor. Vai ser pastor. Não existe não existe né? isso. Não a pessoa existe. a pessoa tem que ter um desejo grande mesmo para se Exatamente. matricular, para ir atrás. Exatamente. Né? Então, não tem um direcionamento dentro do curso? Eles incentivam um direcionamento o que você quer, ou você vai se descobrindo de acordo com o curso? Não, eles não incentivam. Você vai se identificando. Então, por exemplo, tem alguns amigos que, durante o curso, eles se mostraram serem acadêmicos. Gostavam muito de estudar, de produzir material, de produzir conteúdo científico. E esses amigos estão até hoje aí trabalhando para a igreja como acadêmicos. Outras pessoas, como eu, se descobrem no estágio de evangelismo. No 3º ano, a gente sai da faculdade por 3 meses e vai para uma igreja fazer evangelismo. E ali você vai trabalhar diretamente com o estudo bíblico, apelo, batismo, colheita. Foi ali que eu me descobri. Ali eu falei, puxa, eu gosto disso. Eu gosto de ver pessoas dentro do tanque. Eu gosto de ver pessoas sendo batizadas. Eu gosto de fazer com que as pessoas conheçam a palavra. E daí eu peguei gosto, foi daí. Estágio de evangelismo em diante, eu peguei esse gosto por evangelismo. Então, cada um vai se descobrindo, entendeu? Cada um vai se descobrindo. Tem alguns que já chegam na faculdade com uma bagagem. Por exemplo, quem mexe com desbravador, já chega na faculdade de teologia com esse desejo. Quero trabalhar com desbravadores. Porque já passou a vida inteira trabalhando com desbravador. Né? Então, chega animado, vai fazer classe de líder lá dentro da faculdade, vai ser líder master. O camarada sai já preparado para ser um departamental de desbravadores. Né? Porque ele está ali já no ânimo para querer isso, né? Isso. Mas tem outros que não, que vão se descobrindo. No meu caso, eu cheguei na faculdade sem saber o que eu queria. Essa é a realidade. Eu não sabia se eu queria ser capelão, se eu queria ser distrital, se eu queria... Não sabia. Eu queria só... Foi com a mente aberta. Eu queria ser pastor. Foi uma pedra a ser lapidada ali, praticamente. Foi, exatamente. Né? Foi isso. Aí surgiu por evangelismo, né? Assim, todo pastor ele deve ter... Ele tem, né? O chamado para esse evangelismo. A principal missão do pastor adventista... Eu vou falar do pastor adventista. Não vou falar do pastor presbiteriano, do pastor pentecostal... A principal missão do pastor adventista, pelo que nós conhecemos de orientação profética, é fazer evangelismo e mobilizar a igreja para o evangelismo. Não é outra função se não for essa. Essa é a principal função. É interessante porque muitos acham que a função do pastor é o quê? É apenas cuidar das ovelhas, né? Cuidar das ovelhas. Você está ali dentro do distrito, vai cuidar dos BOs de todo mundo ali. Cuidar dos BOs das igrejas. Entendeu? Fulano está com problema, fulano está desanimado, fulano está coisa... Obviamente tem essa atribuição também. Né? Mas essa atribuição não é só do pastor. É isso que o pessoal não entende. Então. É isso que as pessoas não entendem muitas vezes. A função de cuidar não é só do pastor. Você pode cuidar de pessoas, você pode cuidar de pessoas, todos têm que cuidar de pessoas. Mas a principal função, e eu me detalhei esse ano a estudar isso nos escritos de Ellen White, né? Escritos proféticos. E eu tenho um compilado lá de citações em que ela menciona a principal função de um pastor adventista é fazer evangelismo e mobilizar as pessoas para fazer evangelismo. É a primeira função. O pastor mobilizou, ok, organizou, aí sim, parte-se para o cuidado pastoral das pessoas que estão na igreja. Tá? Então, a gente às vezes inverte, e aí acaba atrapalhando um pouco, porque pensa bem, se toda hora o pastor tiver que apagar incêndio da igreja, e as pessoas que estão lá fora se perdendo? Exato. Né? Tem que ter um equilíbrio. E uma coisa que a gente tem que notar também é que muitos problemas são resolvidos simplesmente porque a pessoa se a pessoa se lançar à missão, se lançar a esse propósito tão genuíno, muitas das questões espirituais dela se resolvem. Exatamente. Muitos problemas são resolvidos. Exatamente. Porque às vezes é só um esfriamento espiritual, uma falta de entendimento. Que vai gerando problema. A pessoa está ociosa, vai ali acabando. E quando a pessoa sai para evangelizar, para conhecer uma casa, uma outra dificuldade, uma outra realidade, tudo aquilo se torna tão fraco, tão inútil. Né? Tão pequeno que passa despercebido. Exatamente. Então é isso. Então eu me apliquei nisso, né? A fazer evangelismo e a motivar as pessoas que estão ao meu redor para fazer evangelismo, né? Os meus sermões, todos eles são voltados, boa parte deles, para a volta de Jesus. Porque há uma citação, eu não trouxe hoje, mas devia ter trazido, em que o dom de profecia, ele fala claramente, dizendo que quando as pessoas ouvirem essa mensagem, entenderem a mensagem da volta de Jesus, o coração dela será retirado da terra e será colocado no reino dos céus. Amém. Então, se tem uma mensagem na Bíblia que faz uma pessoa parar de olhar para o mundo e olhar para o reino dos céus, olhar para o que está vindo, é a mensagem da volta de Jesus. Porque é a mensagem que traz senso de urgência. Jesus está voltando. Mas que hora que ele vai voltar? Não interessa saber a hora que ele vai voltar. O que me interessa é saber que ele vai voltar um dia.
Né? Então a gente bate nessa tecla, eu pelo menos bato nessa tecla porque é uma mensagem que faz parte da minha vida. Eu acredito piamente nisso e eu desejo que as pessoas tenham esse mesmo desejo, essa mesma chama queimando no coração, de ver Jesus voltar e trabalhar para que ele volte. Né? Então, primeira função é essa, Mateus, eu poderia definir. Pastor adventista, a principal função dele é fazer evangelismo e motivar, mobilizar pessoas para fazer evangelismo. Cuidado pastoral vem depois. Mas o primeiro ponto é, estamos todos organizados para o evangelismo? Estamos mobilizados? Estamos prontos? Então vamos. Ok, a igreja está fluindo, está fazendo evangelismo, então vamos cuidar das pessoas. Né? É um trabalho simultâneo, mas equilibrado. Eu não posso colocar apenas o cuidado pastoral acima de tudo. Porque senão eu vou ficar só cuidando, engordando ovelha, sendo que outras ovelhas precisam ser alcançadas. Né? Que conselho que você dá para os jovens que estão interessados em cursar teologia, tem essa vontade de ser pastor, de servir a obra? Tem algumas coisas, viu, Isadora? O primeiro ponto é a visão do que é ser pastor. Quando a gente está na igreja, a gente tem uma visão muito romântica do ministério pastoral. E eu era assim, eu falo porque eu fui membro de igreja. Eu olhava o pastor todo bem vestido lá, pregando, né, com autoridade, com poder, aquela coisa. E você pensa, nossa, como é bom ser pastor. Aí quando se invertem os papéis, quando você está aqui na linha de frente, aí você percebe que não é tão fácil assim. Pensa que bucha, né? Não é tão simples assim, não é tão simples assim. Sabe por quê? A carga emocional do ministério pastoral, ela é muito pesada, gente. Ela é muito pesada. Quando eu digo carga emocional, é a questão de muitas vezes ser desrespeitado. Porque acontece. Imagina. E muitas vezes, não é poucas não, viu? É muitas vezes. Ofender, né? As pessoas ofenderem. Não te entenderem muito bem. Né? Eu entendo hoje, depois de alguns anos, né, de experiência, que não é porque eu discordo de você que eu sou seu inimigo. Né? Não é porque, Mateus, olha, eu não concordo com o que você está pensando, acho que pode ser feito de forma diferente. Que você tem que olhar para mim e falar, tá vendo, é meu inimigo. Não. Mas, infelizmente, dentro do nosso meio, há pessoas que não compreendem isso. Né? E quando você dá um posicionamento contrário, fala não pode, não dá certo, não vai fazer, né? Não acho legal, pronto. Aí já é motivo para ofensa, para briga. Então, você carrega um peso emocional muito grande, né? Porque você tem os seus problemas em casa. Eu sou pai, sou esposo, tenho a dificuldade da família. Tem a sua vida cotidiana. Exato. E tem um ponto diferente, Mateus, de tudo, né? A família do pastor é a base do ministério. Se o pastor perde a família, ele perde tudo. Se o pastor perde a esposa, perde o filho, perde a casa, o lar dele, pode esquecer que o ministério dele acabou ali. Então, claro que eu não estou falando que ninguém tem que abandonar as famílias, tá, gente? Não é isso que eu estou dizendo. Mas se tem um grupo que tem que dar uma atenção especial à família, é o pastor. Porque a sobrevivência do ministério dele está atrelada à família. O que eu estou dizendo com isso? Estou dizendo que agora a gente tem que... minha família eu vou fazer... Não, todo mundo tem que cuidar bem da família. Eu só estou reforçando que o pastor tem um grau a mais de cuidado com a família, porque do ministério dele depende da família estar bem. Exato. Né? Depende. Então, ele tem que ter o cuidado. Então, tem minha família, tem minha esposa, tem minha filha. E tem as cargas emocionais da igreja, que são muito. Né? Pessoas que às vezes trazem problemas para nós, que poderiam ser facilmente resolvidos. Problemas que às vezes nem precisa levar para o Senhor. Né? Às vezes é uma questão... às vezes uma questão muito mais íntima. Exatamente. A pessoa deve levar, deve buscar uma solução. E se você não der a solução... Pronto. É isso. Claro que a gente está sempre à disposição para ajudar. A gente está sempre à disposição. E ninguém que me procurou até hoje, né? Ninguém que me procurou, eu deixei sem dar uma ajuda. Mas é uma carga emocional muito grande. Né? E fora isso, a crise espiritual. Porque o pastor passa por muitas crises espirituais. Eu passei por uma esse ano. Eu passei por uma forte esse ano. Né? Às vezes Deus faz algumas coisas que a gente não compreende, a gente fica ali pensando, né? Por que Deus age dessa forma? Qual o propósito, qual o sentido? Né? Então, um senhor, por exemplo, esse ano, de 92 anos de idade, fui visitá-lo no hospital, e aí ele pedindo, Deus, me leva, eu estou cansado. E eu orei para que Deus levasse esse homem. Falei assim, eu estou aqui, ele está pedindo, o teu servo está cansado, Deus. Faça a tua vontade, mas atenda o pedido dele, ele está pedindo por isso. Ele quer descansar no Senhor, ele já viveu bastante, segundo ele mesmo disse. E Deus cura o homem levanta da cama. 92 anos. E aí, esse ano, eu tive que velar um bebê, eu tive que velar um pai de família, 2 pais de família, e eu entrei numa crise espiritual muito forte. Porque eu fiquei pensando, Deus, aquele homem não queria ficar vivo.
E o Senhor foi e curou ele. E aqueles outros 3, 4 que eu orei pedindo para que o Senhor mantivesse vivo, o Senhor levou. A gente fica nessas... A gente tem essas crises espirituais, sabe? E eu fiquei uma semana pensando nisso, lendo a Bíblia, entendeu? Então, é uma carga emocional muito grande, né? Questionamento, né? E a gente tenta entender. Aí depois eu compreendi por fala de um irmão aqui do Polvilho, inclusive, que chegou para mim, olha, pastor, tem coisas que somente os mistérios de Deus, lá no Reino dos Céus, é quem vai explicar para a gente. Né? A gente não consegue entender mesmo. A gente não entende, não compreende, mas Deus, ele sabe de tudo, né? Então foi a partir daí que eu comecei a entender que Deus, ele tem o controle de tudo, sim. Mas é difícil quando a gente está nessa situação, né? Deus faz para um, não faz para outro. Por quê? Né? E a gente só vai entender, tem coisas só no Reino dos Céus. Então, assim, tem os dilemas espirituais, tem casos de pessoas que são extremamente graves e que te desgastam ao extremo. Então, eu diria que a carga do ministério pastoral é muito pesada, emocionalmente falando. Não estou falando de forma física. Não é um trabalho braçal, né? Aquele trabalho cansativo que vai... Não, mas a carga emocional e mental, o pastor precisa cuidar muito desses aspectos. Cuidar das emoções, porque senão ele fica doente. Então, para os jovens que estão interessados em fazer o curso de teologia, já se preparem de buscar, né, uma terapia, um auxílio. Porque, querendo ou não, né, nós temos aí... lidar com pessoas não é fácil. Eu só lido, grande parte, lido mais com jovens, né, que eu já acho uma barra pesada já. Lidar com esses cabecinhas assim já são uma bênção de Deus já, né? Vai ter que compreender, ter que entender. Mas assim, se você me perguntar, você pensa em sair do ministério? Não penso. Eu amo isso. Mas eu estou falando isso para as pessoas entenderem, né, principalmente quem está ouvindo, que não é tão romântica assim a visão de ser pastor. Tudo perfeito. Tudo perfeito. Lindo. Não, e a verdade tem que ser dita. Para quem quer fazer teologia, você tem que entender que você vai passar por problemas, você tem que cuidar da sua saúde, mas é uma bênção. Eu me sinto privilegiado de servir essa igreja. Eu me sinto privilegiado de servir a Deus. Eu me sinto privilegiado de cuidar de pessoas. Eu gosto de ajudar pessoas e gosto mais de ver as pessoas trabalhando pela causa de Deus. Então eu não penso em hipótese alguma em largar esse ministério, né? Porque é uma coisa que eu amo de coração. E até porque a comunhão do pastor deve ser triplamente, porque o inimigo de Deus ele não está aqui para brincar, né? Nós temos mesmo. Aí uma orientação clara que temos que tomar cuidado, vigiar o tempo todo. É isso mesmo. E o pastor, ele representa muita coisa para muita gente. Sim. Né? Então, imagina, o inimigo, quem iria primeiramente querer atacar dentro de um meio evangélico? O pastor, líder da igreja. O pastor, vai ser o primeiro a ser visado. Então, pessoas vão ser utilizadas para destabilizar. Exatamente. Né? Ocasiões vão ser utilizadas para destabilizar. Então, tem um monte de coisa que vai ser focado no pastor do distrito, pastor daquela igreja. E tem outro ponto importante também, Isa, falando sobre essa questão de fazer teologia, de ser pastor, né? Algumas pessoas têm uma visão, e é até importante ter esse espaço para poder falar um pouquinho sobre isso, né? O pastor lá, ele tem outro estilo de vida, né? Tem uma posição maior financeiramente. Não, gente. A nossa igreja adventista, ela é uma igreja que trabalha por princípios. Não posso falar para as demais igrejas. Né? Mas quando se estruturou a questão do pastor adventista, o que ele receberia, o que ele teria em mãos, eu vou explicar por base de princípios bíblicos, que é uma coisa que muita gente não sabe, né? Por que o pastor ganha tudo igual na igreja adventista? O cara está aqui em São Paulo, lá no Pará, o cara ganha a mesma coisa. Né? Por que isso? Por que esse sistema? É muito simples. Quando Deus vai estabelecer os levitas como aqueles que cuidam do templo, dos serviços do santuário, com cânticos, com a adoração dos sacerdotes que ministravam ali no santuário, ele estabeleceu diretrizes claras ali no livro de Levíticos. E são claríssimas. Levíticos e Números falam sobre isso. Por exemplo, o levita, eles moravam em cidades em Israel. Então, tinham levitas que moravam no norte, tinham levitas que moravam no sul, e tinham levitas que moravam mais ao centro. Sim. Em Israel, o melhor lugar para se morar era na região central, que era a região que tinha mais árvores, vales bonitos. Só que o norte não era tão legal. Uma região mais seca, mais complicada, já não tinha tantas coisas boas. O que Deus fez com os levitas? Não é justo. Com que os que estão na faixa central recebam mais do que aqueles que estão no norte. Porque, naturalmente, o dízimo daqueles que estavam na faixa central era maior. Das pessoas de Israel. Era maior. Sim, obviamente. Sim. Tinham mais frutos, tinham mais condições. Então, eles receberiam mais. E o do norte, o coitado, que estava lá passando perrengue, ia receber o dízimo daquilo. Deus falou, não, pode mandar tudo para Jerusalém.
Manda tudo para lá. E de lá de Jerusalém, tudo vai ser repartido para todos de forma igualitária. Então a igreja segue esse princípio. E muita gente não sabe disso. Ah, por que é assim? Não, porque está lá na Bíblia, está lá em Levíticos. Os pastores recebem de forma igualitária, porque Deus fez isso um dia. Por isso que as igrejas mandam o dízimo para a associação, e a associação faz o quê? Distribui de forma igualitária para todos. Isso é um princípio bíblico. Né? Outro ponto importante. Quem eram os levitas de Israel? Esse é um ponto interessante, que muita gente também não sabe, sobre a vida do pastor. Os levitas, eles recebiam do dízimo do mais rico, os 10% do mais rico, e os 10% do mais pobre. Ou seja, ele recebia do mais rico e do mais pobre. Deus colocou os levitas como se eles fossem uma espécie de classe média em Israel. Os levitas tinham cidades de refúgio onde eles dormiam, que eram cidades impressionantes, gente. Jericó era uma belíssima cidade onde eles dormiam. Cidade com árvores lindas, eles tinham uma boa moradia. Eles faziam parte da classe média. Eles nunca seriam os mais ricos e nunca seriam os mais pobres. O que a igreja adventista entendeu? Um pastor adventista não pode ser o mais rico nem o mais pobre. E nem o mais pobre. Ele tem que seguir o princípio bíblico de ser o quê? O mediano. A classe média. Isso é interessante, viu, Mateus? Se as pessoas saberem também. Todos os anos a igreja tem uma comissão chamada Comissão de Audit. Todo ano elas fazem isso. Então agora em dezembro vai ter uma comissão de audit da divisão sul-americana, em que eles avaliam qual é o piso, os valores que a classe média recebe no Brasil. No Brasil, quanto que a classe média recebe? X. Então é isso que nós vamos pagar para pastores no ano seguinte. Eles vão ter uma moradia igual à classe média. Se a classe média tem uma moradia com 2 casas, 3 casas, sei lá, de acordo com a região, a moradia deles vai ter um valor disponível para eles alugarem uma casa nesse formato aqui. E o salário deles vai ser igual de classe média. Então, é muito importante as pessoas entenderem que pastor não é rico, viu, gente? Pessoal. Pastor, você pode dizer, pastor adventista é classe média. E a igreja trabalha com esses índices, né? É porque, querendo ou não, né, tem família, né, tem necessidades, tá? E, querendo ou não, o pastor ele precisa ter uma condição mínima para se viver. É isso aí. Tá? Então, não adianta você... O pastor já tem uma carga espiritual grande, emocional enorme, lidar com pessoas... Quantas pessoas tem no distrito aqui? Umas 500, 400, 500 pessoas. Lidar com 500 pessoas, várias famílias, e além disso, passar perrengue dentro de casa. Né? Você imagina como vai ser, né? Não, mas é bom esclarecer isso, porque a igreja trabalha com princípios. Né? Alguns irmãos dizem, pastor, não. Gente, pastor é classe média. Se você é um pastor que é rico na igreja adventista, ou é porque ele tem herança, ou é porque ele tinha uma outra profissão antes, ou porque a esposa dele é uma baita de uma profissional e ganha muito recurso. Mas pastor na igreja é classe média, né? E a igreja faz tudo por princípios. E a gente tem que entender que os princípios bíblicos são seguidos por nós, né? Então, pastor, quem quer fazer teologia já entende. Você não vai enricar com o dinheiro da igreja. Não espere isso, né? Se algum jovem tem desejo de fazer teologia, não vai enricar com o dinheiro da igreja. Mas também você não vai passar perrengue. Você vai ter uma vida digna, uma vida ali, de acordo com os índices da classe média no Brasil. Isso é feito de acordo com o país, Mateus. É muito interessante a organização da igreja. É de acordo com o país. Na Bolívia, o que é a classe média da Bolívia? É isso? Então nós vamos pagar isso para o pastor. Na Argentina é isso? Ele vai pagar isso para o pastor. É muito bem organizado, muito bem trabalhado esse princípio bíblico aí. Muito interessante. Fala um pouco sobre como você chegou aqui, quais eram as suas expectativas, realidades. Quando a gente vai para um novo desafio, sempre dá aquele frio na barriga, né? A gente conhece a igreja desde pequena, mas liderar uma igreja é um desafio tremendo, né? A gente vai encontrar pessoas que a gente não sabe quem são, que pensam, como agem, né? Como a gente vai se inserir nesse meio. A gente teve o desafio da pandemia aqui. Foi logo no início, né? Foi logo no início. Então a gente teve que se desdobrar para tentar auxiliar, ajudar a igreja, ajustar a agenda, ajustar sermões online. E foi uma mudança radical para a igreja, né? Mas eu entendo que foi uma mudança positiva. Eu entendo que foi uma mudança positiva que a igreja sofreu nesse tempo, né? Nós tínhamos alguns processos que eram bem antigos, né? Aqui no distrito, algumas coisas que a gente fazia que eram bem antigas mesmo, arcaicas já. E a pandemia forçou essa mudança. Né? Até porque antes não era um distrito aqui, né? Era um... Então, acho que a sua vinda, mais a junção do distrito, dá um estalo na cabeça das pessoas. Fala, bom, agora eu preciso fazer as coisas diferentes. É isso. Aí o pastor, ele chega também para falar, agora eu estou aqui para auxiliar vocês nessa coisa diferente que vocês não sabem como fazer. É isso mesmo. Né? Mas qual foi, assim, a primeira impressão que você teve do distrito? Assim, a melhor. Quando eu cheguei foi a melhor, né? Ver essa igreja do Polvilho
abarrotada de gente, num calor forte de Nossa, setembro. Essa é uma experiência que a primeira vez que eu entrei nessa igreja foi num sol de 40 graus lotado. Eu falei, não é possível. Um sol forte, mas aquele pessoal lá abraçando, apoiando, falando, sejam bem-vindos. Isso foi muito legal. O acolhimento foi diferente aqui. E foi tudo muito... As memórias são as melhores possíveis, né? As memórias são muito boas da minha chegada aqui. Claro, ao longo desses 4 anos tivemos alguns desafios, né? É natural que tenha, mas eu fico feliz com o crescimento das igrejas aqui na região. Né? As igrejas cresceram. E só o fato de, na pandemia, não termos fechado nenhuma igreja aqui, já foi um avanço muito grande. Né? Todas as igrejas estão funcionando bem. Algumas com suas dificuldades, obviamente, né? Temos uma nova igreja aqui agora. Né? Sim, já ia perguntar sobre isso, os projetos, né? Os projetos da igreja aqui do distrito. Temos uma nova igreja aqui do Portal, que está indo muito bem também. Tem chegado muita gente nova ali, gente que... Né? Tem uma igreja aqui agora. É uma necessidade que tinha aqui no distrito mesmo. Né? E muita gente chegou, várias senhoras, irmãs adventistas que estavam em casa. Né? Passou em frente à igreja, não, vou lá. E ficou com a gente. Tá vendo? Então, e a nossa igreja aqui continua cheia. Não muda. Não muda, né? né? Graças a Deus. E a igreja mais próxima do Polvilho agora, porque eu acho que uma característica muito forte. Obviamente deve ter casos aí bem mais distantes, né? Mas aqui a igreja é um distrito muito distante um do outro. As igrejas aqui são muito distantes. Para chegar no Cajamar Centro agora, que é 20 minutos, 30 minutos. É isso aí. Né? Vila 41, então, é quase uma vida para longe, chegar. Né? Jordanésia também. É. Então a igreja é mais próxima aqui. E a gente percebe que o distrito ele tem muita coisa ainda para crescer. Porque tem muito potencial, Matheus. Tem muitas regiões aqui que podem ter igrejas plantadas. A região do Ponunduva tem um grupo grande lá, que pode ser plantado uma igreja ali futuramente. Nossa, né? Ponunduva, é verdade. Tem um grupo. O Paraíso Paraíso também. Eu Tem vou muita continuar batendo gente. nessa tecla, sou moradora do Paraíso, quero uma igreja lá. Futuramente dá para pensar também numa igreja. Tem muito potencial. Aqui tem potencial para ser 2 distritos. Se continuar crescendo, tem potencial para dividir aqui as igrejas, entendeu? Então, assim, aqui é um campo muito próspero, muito frutífero, né? E falando especificamente da igreja do Polvilho, eu acho que a maior conquista que nós tivemos aqui nesses 4 anos, que eu poderia mencionar, é que a igreja rejuvenesceu. Né? Esse movimento aqui de vocês, né? Ver jovens envolvidos na liderança. Não que os que estavam antes não prestavam, claro que sim, tiveram sua contribuição para a igreja, mas hoje os tempos pedem com que os jovens apareçam mais. Os jovens estejam mais à frente. Exato. Porque são tempos desafiadores. Tragam novidade para a igreja. Exatamente, né? exatamente. Não seja, obviamente, quando a gente fala novidade, que novidade é essa? Né? O que é? Vai trazer o mundo para a igreja? Não, às vezes essa é uma novidade de uma forma de enxergar a missão, uma forma de enxergar. Exatamente. Igual, esses últimos 2 anos, eu tenho visto muito a igreja saindo para fora. Exato. Né? E são os jovens que vão impulsionar isso. Fazendo cultos, evangelismo, batendo em porta em porta, evangelismo em praça, evangelismo em quadra. Então, é uma forma de pensar diferente, que às vezes fica só trancado dentro da igreja. Exatamente. Nesse aspecto, né? Eu acho que tem que ter uma mistura daqueles que são experientes para auxiliarem, ajudarem, né? Compreenderem, e os jovens para ter essa força motivadora, impulsionadora. Então, eu acho que o maior ganho que nós tivemos aqui nesse tempo foi justamente os mais experientes da igreja apoiarem esses que estão chegando mais novos, juntarem as forças e fazerem a igreja triunfar. É assim que a gente avança. Né? Às vezes a gente fica fechado ali naquela ideia, fechado, e a igreja não consegue expandir os horizontes. Né? Então, aqui, eu acho que a maior conquista que nós tivemos, claro, a construção saiu depois de 40 e poucos anos que a igreja tem esperado por isso. Né? É uma né? coisa Tá a passos lentos, mas está indo, está acontecendo. Tá acontecendo. Depois de 40 anos, agora vai. Eu acho que essas são as 2 maiores conquistas que nós temos aqui, que eu vejo, né? A construção avançando e a igreja rejuvenescendo, tendo essa força motivadora dos meninos, das meninas, né? E os mais experientes também são uma bênção nessa igreja, por apoiarem, ajudarem, então, ali batendo juntos, né? Motivando. E essa união tem dado certo aqui. A igreja tem avançado, tem se mobilizado, tem feito acontecer, né? Perfeito. Posso fazer uma pergunta um pouco polêmica, pastor? Pode, vamos lá. Polêmica. Isso aí é fácil de responder, tá? O senhor sentiu algum tipo de preconceito porque o senhor é um pastor jovem, né? Nem todos devem receber o pastor jovem de forma tranquila. Você recebeu algum tipo de preconceito? Né, algum tipo de preconceito do distrito, assim, não precisa falar nomes nem nada, mas assim, dos irmãos em si, com a idade, falar, esse pastor é muito jovem. Eu queria um pastor de 30 anos de carreira. Experiência, já que foi o primeiro distrito. O primeiro distrito. Teve isso daí? Tem. Sentiu? Teve.
Teve, e eu entendo com naturalidade isso. Né? Eu não entendo de forma assim ruim. Né? Porque, pensa bem, eu trabalho numa... Suponhamos que eu trabalho numa empresa, aí, sei lá. E aí, do dia para a noite, um camarada de... Tinha lá um chefe de 40, 50 anos, um camarada que já foi gestor por 15, 20 anos. Aí, do dia para a noite, chega alguém lá com 21 anos, acabou de sair da faculdade. Claro que vai ter desconfiança. Né? Pô, o camarada acabou de sair da faculdade. Né? Como é que vai ser lidar com pessoas aqui, né? Como vai ser lidar com a gente? É natural. Então, tem, Matheus. Naturalmente tem. Tem a questão da idade, tem a questão de não ser pai. Também tinha muito no começo. Nossa, sério mesmo? Tem. O pessoal pegava no PSE, não é pai, não vai ser bom pastor. É diferente o tratamento de quando nós estávamos sem filhos e com filhos, né? Então muda, parece que tem aquela visão de responsabilidade, sabe? Não, agora sim, agora ele vai pai e tal, família aumentou, né? Mas tem essa visão. Mas eu não encaro de forma ruim, não. Eu encaro com naturalidade, entendeu? Mas deve ser chateado algumas coisas, né? Não chegou a chatear, mas chegou a ser desconfortável. Porque, às vezes, o fundamento é só isso, é só a idade. Tipo, aí é muito novo. Mas você não ouviu. Você não ouviu as ideias, você não sentou para conversar. Né? Como é que você já descarta assim só porque é mais novo? Entendeu? É isso que a gente tentou fazer aqui de diferente. Não, peraí, os mais novos também têm voz aqui dentro. Né? Os mais jovens também podem passar da liderança da igreja. Os mais novos têm potencial, sim, para serem grandes homens e mulheres, né? Então, mas eu encaro tudo com muita naturalidade. Né? Não foi com chateação, nem nada disso. Foi bem tranquilo nesse aspecto. Certo. Foi até tranquilo responder, até porque nós temos aí, né? Não sabemos ainda, né, pastor? Vai ter reuniões ainda lá na PL, não sei se é a união, associação que associação. Define. Associação que define. Tá, que o pastor completou 4 anos. Né? É o ciclo regular da igreja, né? 4 anos aí de distrito, né? Tudo indica, né? Você já sabe já que provavelmente ele não vai estar conosco no próximo ano. No próximo ano, talvez, né? Pode ser que seja o último, pode ser que se prolongue, né? Não dá para saber. Não dá para saber, né? Não dá para saber. Estamos ainda gravando. Esse episódio vai ser lançado provavelmente só em dezembro, tá? Estamos então, gravando até lá, dia 15 todos já de saberão. Novembro aí. O desfecho final. Já saberão o desfecho final. Mas, de qualquer forma, a pergunta... Acho que até a Isadora também deseja saber disso aí. Essa é uma boa pergunta. É a mesma pergunta que eu vou fazer, será? Eu acho que sim. Você falou agora uma boa pergunta. Será que é a mesma pergunta? Acho que sim. A pergunta, para a gente dar uma finalização. O quanto o senhor, como pastor, e como o Henrique, cresceu nesses últimos 4 anos sendo pastor da sua Nossa, igreja? demais. É outro Henrique. As É outro experiências. Henrique. Eu não vou falar pastor. Eu vou falar de Henrique primeiro e depois eu falo do pastor. O Henrique mudou muito nesses 4 anos. Eu era uma pessoa que era uma esponjinha, guardava tudo para mim. Você falou, eu absorvia e ficava mal, ficava doente. Neste tempo, lidando com pessoas, e eu louvo a Deus por cada pessoa que encontrei nesse caminho aqui. Né? Lidando com pessoas, eu entendi que a gente precisa crescer nesse aspecto emocional. Eu acho que a maior conquista pessoal que eu tive aqui dentro deste lugar foi amadurecimento emocional. Né? Amadureci demais emocionalmente falando. Né? Isso me preparou para outras batalhas que virão futuramente. Como pastor, o Henrique aqui se redescobriu. Né? A gente conseguiu atender várias frentes aqui. A gente conseguiu atender os jovens, a gente conseguiu atender a ASA. Missão Caleb. Missão Caleb foi forte aqui. Não deu uma folga na Missão Caleb. Missão Caleb foi uma benção. Mas olha os frutos aí, quantos frutos positivos, né? Uma igreja que estava fechando, revitalizou, está lá firme e forte. 3 pessoas batizadas que estão indo lá na igreja de Cajamar. Né? Então, assim, os evangelismos, sabe, Ministério da Mulher, a gente trabalhou muito com as mulheres aqui também. Né? Foi muito legal o envolvimento da mulherada durante esse ano, e a gente estava lá junto. Então, assim, como pastor, o Henrique se redescobriu. Né? O prazer de batizar pessoas. Né? Como é bom entrar no tanque batismal. Né? Que alegria. Mas eu acho que houve muito crescimento nesses 4 anos. Houve muito crescimento. E vai ter mais crescimento ainda, que tem muita coisa para acontecer. Onde quer que eu esteja, seja aqui, seja em outro lugar. Vai ter crescimento. Mas eu acho que o maior ganho, se eu fosse resumir isso, em toda uma palavra, seria emocional. Meu emocional melhorou muito nesses 4 anos. Não é uma questão de não ter problemas, mas a questão de saber lidar com problemas, com críticas, com ofensas, com desrespeito, né? De não absorver tudo para a gente, sabe? Fazer o melhor pela causa de Deus, é isso. A gente precisa fazer sempre o nosso melhor. E eu tenho feito o máximo que eu posso para entregar o meu melhor aqui. Amém. Amém.
uma maior experiência com Deus. Né, assim, pode ser sua vida inteira. A maior experiência que eu tive com Deus. Olha, foram várias. Mas eu acho que a maior delas foi uma cura. Uma cura de um aluno do Colégio São Miguel Paulista, o Rafael. O menino estava desenganado, a mãe estava desesperada, me ligou, pediu para orar, falando que não tinha mais jeito, que o menino estava ficando mal. Eu fiz uma oração, e não que haja poder em mim, mas há no poder de Deus, né? E eu fiz uma oração e saí do hospital, crendo que aquele menino morreria. Aquilo aí foi uma resposta de Deus para mim naquele dia. Porque 30 minutos depois que eu saí do hospital, a mãe dele me ligou e falou: olha, meu filho acabou de acordar, está falando, está conversando. Depois daquele dia, eu nunca mais fiz uma visita em hospital sem pedir que Deus cure. Eu entro confiante de que Deus vai curar. Por mais que Ele não cure, eu entro confiante porque Ele já me mostrou que é possível. O menino estava lá desenganado e levantou. Então foi uma resposta de Deus. Essa foi uma das maiores experiências que eu tive com Deus na minha vida. De orar e 30 minutos depois, o menino levantar. E os médicos ficaram: o que aconteceu aqui? Ninguém entendeu nada. Né? Então essa foi uma das maiores experiências que eu tive. É isso. Amém. E aí, o que você achou, Isadora? Para o nosso primeiro podcast foi uma ótima experiência, né? Começamos muito bem. Fico feliz que a gente teve essa oportunidade. O pastor conseguiu um tempo para poder vir conversar com a gente. A gente não sabe do futuro, não sabemos se ele vai continuar com a gente no próximo ano, mas bom que vai estar guardado. Vai estar guardado, o arquivo vai estar guardado. Vai estar guardado esse momento. Mas que bom, gente. Eu agradeço pelo convite, pela lembrança. E estamos aí à disposição. A gente agradece o tempo, o carinho, né? O pastor sempre teve um carinho muito grande pelo jovem aqui da igreja, né? Desde o início, acho que o Marcos, a Gabi, a Bianca, sim, Emerson, essa turminha aí toda. Alice, iam lá para casa fazer live. Atormentavam a casa dele. É isso aí. Né? Então, desde o início, foi um pastor que sempre abraçou muito o jovem da igreja, né? A causa, a missão Caleb, misericórdia, foi uma coisa de louco, desde sempre, né? Eu sonho com um dia que a missão Caleb aqui vai ser tão forte, vai plantar uma igreja, viu? Amém. Amém. Vamos, mesmo que eu não esteja aqui, vai, Matheus, pegar firme aí, viu? Plantar uma igreja no Missão Caleb. Vou tentar não endoidar até lá. Vou não endoidar até lá. Eu levo essa garotada para fazer isso. É isso aí. Tá? Mas, se Deus quiser, vamos avançar, né? O distrito, ele não para, né? Não para. Ele tem que continuar, ele tem que crescer. Esse projeto mesmo aqui é o sonho de muitos jovens, né? É um desejo de muitos jovens. O pastor está apoiando aqui como nosso primeiro convidado. E temos muitos outros convidados para conversar ainda. Então, você que nos acompanhou até agora, não deixe, né, de acompanhar os próximos episódios. Comente, compartilhe. Curta, compartilhe, tá? Com seu irmão aí de igreja, aqui do distrito, que não conhece muito bem, às vezes não conhece muito bem o pastor, não sabe muito bem da vida dele, não conversou com o pastor nesses 4 anos. Aqui você vai ter uma chance de conhecer um pouco mais dele, tá? E ali a gente vai ter cada vez mais convidados. E se você quiser apoiar também esse projeto, esse ministério, tá? Aqui no Ministério Jovem do Polvilho, tá? Fica à vontade, pode me procurar qualquer um jovem aqui, que a gente está aceitando doações, tá? Que a gente quer aumentar a qualidade, tá? Os equipamentos, quer ter um estúdio muito legal, muito bacana e testemunhar mais, né? Isso aqui é um testemunho maravilhoso, uma ferramenta do evangelho, isso motivadora. É importante. Se você tiver algum testemunho querer compartilhar conosco, entre em contato com o pessoal, né? Quem sabe a gente comenta aqui o testemunho. Tá. Então, pastor, muito obrigado mesmo. Estamos juntos. Obrigado, pelo momento, pelo tempo, e vamos avançar cada vez mais. E você fica ligado mais aí no Maraná Talks. É isso, Isadora? Isso aí, até a próxima, galera. Então, até a próxima. Tchau, tchau. Falou. Valeu, gente. Obrigada. Tchau, tchau.